8 de março, Dia Internacional da Mulher. E esta comemoração merece que se faça alguma historiografia e até contra-historiografia, pois desde a sua marcação como data dedicada às questões relativas ao Estatuto das Mulheres e aquilo que hoje se entende como Dia das Mulheres, vai um longo branqueamento do conteúdo inicial que motivou a sua marcação e importância da sua comemoração. De facto, hoje este dia é visto mais como um dia cor-de-rosa, de consumo, de oferecer flor à namorada ou de oferecer, de levar a esposa ao restaurante ou acompanhar ao restaurante, em que os amantes apenas se presenteiam e em que as próprias mulheres como que exigem atenção sobre essa sua condição de mulher e quase tão só quanto isso. No entanto, é preciso dizê-lo, a data foi marcada na segunda Conferência das Mulheres Socialistas realizada em Copenhaga em 29 de agosto de 1910. Melhor dizendo, não foi propriamente marcado o dia 8 de março para esta comemoração, mas sim foi aprovada a resolução que propunha a organização em todas as nações de um dia dedicado à situação das mulheres e que tinha como primeiro objetivo, entre outros, lutar pelo direito ao voto das mulheres, isto é, a participação destas nas decisões políticas na coisa pública. O dia 8 de março surge pelo facto das primeiras comemorações terem sido feitas mais ou menos neste dia em vários países, só se fixando em 1919. Homenageavam-se nesse dia as operárias de Celãs e costureiras de Nova Iorque, que em março de 1857 haviam morrido queimadas em plena greve por melhores condições de trabalho e redução do horário laboral de 12 horas. Honravam-se as 600 tecelãs russas que morreram às mãos da polícia czarista durante a greve dos 86 dias, de 22 de 11 de 1909 a 15 de 2 de 1910, lembravam-se as feministas americanas e europeias que lutavam pelo direito ao voto. Celebrava-se a consciência da desigualdade e a urgente necessidade de modificar todo o estatuto laboral, social e político das mulheres. Celebrava-se a coragem de tantas mulheres que exigiram até à morte melhores condições de trabalho, pão, paz, saúde e educação. Destas iniciativas do início do século XX destacam-se os nomes de Clara Zetkin, socialista alemã e diretora do jornal A Igualdade e membro da Internacional Socialista, e ainda Alexandra Kollontai, revolucionária bolchevista da Revolução Russa, a quem se deve a fixação da data do 8 de março. Mais tarde, e isto é um salto aqui enorme e que poderíamos dizer que muita coisa no mundo aconteceu, não é agora o momento para eu fazer aqui o historial todo, mas quero apenas marcar aqui uma parte. É que em 75 a Organização das Nações Unidas adota a data para lembrar as conquistas sociais, políticas e económicas ocorridas no Estatuto das Mulheres, como também para traçar estratégias que levem os governos das nações a produzir legislação que elimine a discriminação em todos os aspectos e acabe com todas as formas de violência sobre as mulheres. Em 75. Ao longo dos anos, são várias as convenções que abordam aspectos particulares da situação das mulheres, em particular os seus direitos políticos, nacionalidades das mulheres casadas, os aspectos ligados ao casamento, ao trabalho, à proteção à maternidade. Na Carta Constitutiva das Nações Unidas e na Declaração Universal dos Direitos dos Direitos Humanos, afirma-se genericamente o princípio da não discriminação em função do sexo e na segunda até consta a referência à igualdade entre mulheres e homens em relação ao casamento. Várias conferências mundiais têm ocorrido no âmbito das Nações Unidas. 75 foi a primeira conferência realizada no México e teve o tema Igualdade, Desenvolvimento e Paz. E aí é marcada a década da mulher, de 76 a 85. Em 80 é realizada a segunda conferência em Copenhaga e faz-se o balanço, a avaliação dos 5 anos que haviam passado. E chega-se à conclusão que algumas coisas aconteceram, mas muitos problemas ainda havia. E são estabelecidas prioridades específicas na questão do emprego, na questão da saúde, da educação, bem como necessidade de atenção sobre problemas particulares de grupos identificados de mulheres. Isto, as questões de algumas comunidades africanas, algumas, é aí que é fixado isso.
Em 85, a conferência realiza-se em Nairobi e faz-se o balanço final da década das mulheres. Alguns progressos, mas destaca-se sobretudo um aspecto. A única coisa que avançou de facto, se começaram a surgir estudos sobre a questão específica das mulheres. Começa a haver em vários sítios do mundo já livros publicados, estudos, já há estatísticas, já há números sobre as questões relativas à mulher. E é esta a coisa que é destacada, que sai de importante da conferência de Nairobi. Portanto, há uma invisibilidade que começa a ser visível. No entanto, na mesma conferência constatam-se grandes retrocessos, e estes são decorrentes, diz-se na altura, da crise económica que surge nos finais dos anos 70. O desemprego aumentou e recaiu sobretudo, e em primeiro lugar, sobre as mulheres. Não estamos qualquer paralelo com a realidade, com o dia de hoje, é pura coincidência. As conclusões em 85. Portanto, o desemprego aumentou e recaiu sobretudo e em primeiro lugar sobre as mulheres. Começa-se a falar aí do empobrecimento feminino e começa a usar-se uma expressão que hoje já é de certo modo banal, que é a feminilização da pobreza. É uma expressão que é usada aí nos meios académicos, muito usada nos livros, para aqui e para ali, fala-se disto, a feminilização da pobreza. Graças à pobreza, na maior parte, sobretudo entre o seio feminino. Bom, e este termo o que é que significa? Menor acesso ao emprego e a recursos financeiros, agravamento de obstáculos sociais e culturais à participação das mulheres a todos os níveis da vida social. Enfim, começa a compreender-se que a discriminação em função do sexo e desigualdade de género não são uma mera questão de estatuto das mulheres, mas uma questão política e de sociedade. Questões que a todos dizem respeito. E este é talvez o passo que é dado mais importante, e numa conferência organizada pelas Nações Unidas, com ONGs, com governos, chega-se a este entendimento. Mas depois, em 95, a conferência realizou-se em Pequim. E aí, então, é que já há um passo maior. Nesta conferência é dado esse passo, que é a afirmação do princípio da igualdade de mulheres e homens, chamada a igualdade de género e considerada uma questão de democracia e de direitos humanos. Dá-se este passo. No entanto, muito se avançou no que respeita às conquistas reivindicativas da mulher, sobretudo no mundo ocidental, mas sabemos que quer ao Ocidente, quer ao Oriente, quer a Norte, quer a Sul, a opressão da mulher é um facto na vida profissional, na vida social, na vida política, mesmo na vida privada. Esta opressão é consequência da exploração a que todos os cidadãos estão sujeitos na sociedade capitalista em que vivemos e que todos, uns mais que outros, sofremos. Graça por aí uma fraseologia apaziguadora das questões primeiras, que são a extrema exploração da mulher, mesmo das nações, onde a legislação consagra a igualdade e os números das estatísticas não conseguem iludir esta realidade. Se eu fosse Medina Carreira, por exemplo, agora, neste momento, apresentaria aqui gráficos para mostrar isto. Se eu fosse Medina Carreira, estava aqui munida de gráficos para desmostrar, mas qualquer um dos senhores ou das senhoras pode ir verificar esta afirmação. Não é necessário, pois os dados, mesmo que incompletos, estão disponíveis na internet, meus senhores, em qualquer site de Eurostat, do INE, podem ser vistos os dados. E, de facto, a situação da mulher nos dias de hoje sofreu uma quebra, um retrocesso imenso, quer ao nível do trabalho, quer ao nível mesmo das relações privadas.
É evidente que a mulher hoje tem direito ao voto. Em Portugal há escassas décadas, em outros países nem isso. Há a legislação do trabalho, há apoio à maternidade, outros direitos que, como os dos homens, têm vindo a sofrer rudes golpes, levando-nos a dizer com clareza que então o problema é um problema de luta de classes. Pois então, para concluir, e já os meus companheiros que me desculpem, refiro aqui o enorme contributo que o dirigente africano, lembram-se, moçambicano, Samora Machel, deu para esta questão. Na altura, ele morreu em 70, década de 70, e na primeira conferência da mulher moçambicana, Samora Machel, eu apenas vou citar duas frases do discurso de Samora Machel dessa conferência nacional moçambicana. Apenas duas frases que eu vou citar do Samora Machel. O combate da mulher é um combate da humanidade. A libertação da mulher é uma necessidade da revolução dos povos, garantia da sua continuidade, condição do seu tempo. E agora desafio aqui todos, homens e mulheres, mas sobretudo as mulheres aqui presentes, que são em minoria, estão em minoria, vamos continuar, mas também desafio os homens, porque se isto é uma questão da humanidade, se é uma questão de todos nós, se é uma questão de luta de classes, eu desafio homens e mulheres, vamos continuar apenas a abraçar-nos no dia 8 de março, a levar a companheira, a jantar fora, a oferecer uma flor, ou vamos abraçar as causas que motivaram e motivam tantas mulheres do mundo a lutar por uma sociedade mais justa? Vamos continuar assim? Pronto. Tenho dito, meus amigos, não podia